dias de isolamento social a partir desta segunda-feira. E o Sambódromo começou hoje a abrigar os moradores de rua. A medida é da Prefeitura do Rio para conter a disseminação do vírus. Você vai ver também que neste período de isolamento, o número de agressões contra as mulheres aumentou. E no meio da pandemia, correntes de solidariedade se formam para ajudar quem está na linha de frente no combate ao coronavírus. São os psicólogos voluntários. Tem ainda o anúncio do novo técnico do Vasco, Ramon Menezes. O Jornal do Rio volta em 30 segundos e eu te espero. O governador Wilson Witzel prorrogou por mais 15 dias as medidas restritivas contra o novo coronavírus. Durante uma entrevista coletiva hoje pela manhã, Witzel reforçou que o estado terá tolerância zero para as pessoas que continuarem frequentando praias e saindo de casa sem necessidade. O governador Wilson Witzel anunciou reforços para o tratamento da Covid-19 na capital, região metropolitana e interior do estado. O sistema de saúde vai contar com 42 novas ambulâncias. Nós estamos abrindo 8 hospitais de campanha. As unidades ficarão nos seguintes locais: Maracanã, 400 leitos. Jacarepaguá, Leblon, Duque de Caxias, São Gonçalo, Campos, Casimiro de Abreu, além de uma unidade no complexo de Jericinó. As unidades serão inauguradas até 30 de abril. Adquirimos 900 respiradores. O secretário de Saúde informou que o estado adquiriu 1,5 milhão de novos kits de testes para o novo coronavírus. Parte da remessa chega essa semana. A estratégia que a gente pretende fazer é uma testagem racional que tem algumas prioridades. Profissional de saúde. Segundo, os óbitos. A gente precisa dar absoluta transparência à família, especialmente à sociedade, se a pessoa que morreu foi realmente do Covid ou não. Terceira linha são os pacientes graves internados. Quando questionado sobre a presença de pessoas na orla e nas areias da praia, o governador do Rio disse que está valendo um sistema de tolerância zero para quem sair de casa sem necessidade. Eu vou pedir mais uma vez, não saia de casa. Nós vamos começar a fotografar, identificar e depois essas pessoas serão processadas. Se não quiser se identificar, naquele momento será conduzida à delegacia. Sobre a volta às aulas da rede pública prevista para o dia 13 de abril, Wilson Witzel rebateu. As crianças são vetores assintomáticos. A minha determinação é não fazer a volta às aulas, porque entendemos, com dados técnicos, que a curva está controlada, não é o momento de ninguém voltar para a escola. E o Sambódromo começou hoje a abrigar os moradores de rua. Essa medida da Prefeitura é mais uma forma de frear a disseminação do novo coronavírus. Ficar em casa, lavar as mãos com água e sabão várias vezes ao dia. Medidas que estão longe da realidade dos moradores de rua. Para evitar a disseminação da Covid-19, a partir desta semana, alguns moradores de rua serão abrigados em um espaço montado pela Prefeitura. O Sambódromo já começou a acolher os moradores de rua. Salas de aula de 3 escolas municipais que funcionam embaixo das arquibancadas foram transformadas em quartos como esse. O local tem capacidade para receber 400 pessoas, mas a ocupação está sendo feita de forma gradual. Nesta segunda-feira, 60 moradores de rua foram acolhidos. Ao longo dos próximos dias, mais pessoas devem ser instaladas nesse espaço. Outros já haviam sido levados para hotéis e abrigos da cidade. Aqui, cada um recebe um kit de higiene com escova de dentes, creme dental, um pacote de lenço, sabonete e uma toalha pequena. O local também tem espaço para banho e tanques para lavarem as mãos. Além disso, também serão oferecidas refeições. O palco do carnaval, que leva agitação e alegria a tanta gente, hoje cede espaço à solidariedade e traz calma e alívio para muitos. E tem novidade também, é o Disque Aglomeração, lançado pela Prefeitura para fiscalizar concentrações de pessoas no comércio essencial e também em áreas públicas. A Natasha Franco está ao vivo e tem as informações. Oi, Natasha, boa noite para você.
Boa noite, Yasmin. Boa noite a todos. É uma forma da Prefeitura usar o cidadão também como fiscalizador das medidas de restrição, Yasmin. E aí, como é que vai acontecer? A pessoa liga para o 1746, que é o serviço de atendimento da Prefeitura, e lá vai ter a opção do Disque Aglomeração. E aí, a grande pergunta é o que é aglomeração nesse momento, né, Yasmin? É reunião de 10 pessoas ou mais em qualquer local, seja ele dentro de um comércio, dentro de um restaurante ou até mesmo numa área pública, numa área aberta, tem 10 pessoas ou mais, já é considerado uma aglomeração. E aí vale também para o transporte público, se não está respeitando as regras de ir apenas sentado, se uma estação está muito cheia, se as pessoas não estão mantendo a distância de 1,5 metro entre cada uma. Então, para isso, a Guarda Municipal vai atuar e, se for necessário, vai pedir o auxílio da Polícia Militar para evitar esse tipo de problema. E tudo isso vai ser checado 24 horas por dia através do 1746 e também da Secretaria Municipal de Ordem Pública. É uma forma aí, Yasmin, das próprias pessoas que estão circulando pela rua, que ainda estão trabalhando no serviço essencial, garantir que as regras de isolamento funcionem e que as pessoas não tomem outras medidas que podem colocar em risco todos nós, não é mesmo, Yasmin? Certeza, muito bom isso. Obrigada, Natasha. E nesse período de isolamento, os cientistas correm contra o tempo para tentar encontrar soluções alternativas no combate ao novo coronavírus. A dificuldade para respirar é o principal motivo que leva os doentes de coronavírus aos hospitais. E com as emergências lotadas, os respiradores artificiais se tornam um ponto crucial de combate à epidemia. A expectativa é que só nas próximas semanas o Brasil precise de mais 20 mil aparelhos. E pelo ritmo normal do setor, as empresas da área demorariam quase um ano para produzir essa quantidade. Por isso, cientistas se mobilizam para encontrar novas alternativas. A COP da UFRJ criou um protótipo de ventilador pulmonar mais simples que começa a ser testado nesta semana no Hospital do Fundão. Nós decidimos, primeiramente, fazer um ventilador com as válvulas e os equipamentos que tínhamos no nosso laboratório de engenharia pulmonar e cardiovascular. Então, o primeiro modelo funcionou bem, utilizando um modelo mecânico de pulmão que simula o paciente nas condições de uma angústia respiratória aguda e grave. Se o teste for bem sucedido, a produção deve começar rapidamente. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social também tenta coordenar um esforço para mobilizar empresas de diferentes setores na produção de respiradores. O banco anunciou uma linha de crédito de R$2 bilhões para ampliar leitos de UTIs em todo o Brasil. Executivos do BNDES já conversam com montadoras de veículos e outras grandes fábricas para que possam produzir respiradores. Já a Fiocruz vai liderar no Brasil uma pesquisa da Organização Mundial da Saúde para avaliar remédios contra o coronavírus, incluindo cloroquina e hidroxicloroquina. Outra preocupação é com o fornecimento de equipamentos de proteção individual para profissionais de saúde, produtos também em falta. Por isso, a Federação das Indústrias do Rio de Janeiro coordena um esforço para fabricar viseiras de proteção em impressoras 3D. O projeto envolve 3 laboratórios da Firjan e, por enquanto, 10 pessoas que têm o equipamento em casa. Elas recebem um arquivo e mandam direto para a impressora. Importante entender que essa medida aqui é uma medida paliativa, então a impressão em 3D foi uma solução emergencial que a rede entendeu que poderia fazer para colaborar com a situação. Então, em paralelo, a gente também está articulando com a empresa, com a indústria, para a gente produzir essas EPIs numa escala industrial. Então, aí a gente está falando numa ordem de milhares por dia, né? E começaram hoje as aulas online para os alunos da rede estadual. O objetivo é manter o ritmo de estudos e deixar os alunos preparados para quando as escolas reabrirem. Escolas fechadas, aulas suspensas até o dia 12 de abril. Mas o ano letivo não parou não, muito pelo contrário. A rede municipal lançou um aplicativo com todas as atividades escolares para estudantes do ensino infantil ao adulto. O conteúdo foi montado pelos próprios professores. Hoje nós já temos mais de 750 mil acessos de países de todo o mundo. Nesse momento, pais e alunos têm que entender que escola fechada não é o mesmo que férias. É muito importante que os responsáveis mantenham o ritmo e a disciplina com os estudos, para quando as aulas retornarem. É o que a Rita está fazendo com os 2 filhos. Ela está home office e depois do trabalho é hora de sentar com os meninos para fazer as tarefas. Na primeira caixinha já temos o 7, seguido o 14. Quem será o próximo? Continuar os estudos, mesmo em casa, mesmo sem ir à escola.
e todo dia a gente pega, fica alguns minutos ou horinhas aqui, fazendo as atividades da Secretaria Municipal, da atividade que eles passaram, em paralelo com as atividades que eles estão encaminhando pelo WhatsApp. A rede municipal do Rio tem hoje 650 mil alunos. E como ficam aqueles que não têm acesso à internet? Os alunos que a Secretaria já tem um mapeamento dessas áreas do município com essa dificuldade, terá a estratégia de mandar esses materiais para esses alunos para eles realizarem suas atividades. Já para os alunos da rede estadual, as aulas online começam hoje. Uma parceria da Secretaria Estadual de Educação e o Google permite o acesso sem o consumo de dados de internet pelos estudantes. Eu volto a dizer que a nossa maior preocupação nesse momento são com os nossos alunos que não têm acesso à internet ou não têm o equipamento para acessar a internet. Nós já estamos imprimindo esse conteúdo, o mesmo conteúdo que vai ser disponibilizado de forma online. Iniciamos, na verdade, já uma conversa com os Correios para ver como faremos essa entrega, se existe a possibilidade de entregar em casa, que é o nosso objetivo. Se pontualmente não puder, por algum determinado motivo, nós vamos verificar com a comunidade escolar, com a direção de cada escola, a melhor forma de fazer com que esse conteúdo também chegue para os nossos alunos. E nesse período de pandemia, pais e escolas tentam entrar num acordo para reduzir o valor da mensalidade. A Cláudia tem 2 filhos matriculados em escola particular. Essa semana recebeu um comunicado do colégio avisando que teria desconto na mensalidade por conta do período de quarentena. Eles vão dar um desconto de 10% na mensalidade, que isso corresponde a despesas fixas de água, luz e telefone. A possibilidade de as unidades ficarem fechadas por até 3 meses acendeu um sinal de alerta com relação ao custo mensal. O PROCON do Estado do Rio elaborou uma cartilha para responder às principais dúvidas com relação aos contratos com instituições de ensino durante a pandemia. E quando o assunto é a escola, não há lei para a redução de valores. Mas mesmo na educação à distância, é preciso garantir o plano curricular do colégio. Já para transportes escolares e creches, o PROCON entende que o serviço não pode ser prestado no momento. Mas o consumidor ele pode procurar o fornecedor e fazer um acordo, se ele tiver interesse na continuidade dessa prestação de serviço mais à frente. Porque se todos deixarem de pagar, essa empresa, esse prestador de serviço, pode não estar disponível daqui a alguns meses para atender esse consumidor. Um projeto de lei em discussão na Assembleia Legislativa aqui do Rio tenta criar uma regra para todo o estado. 30% de desconto nas mensalidades de faculdades, cursos e colégios durante todo o período que durar a quarentena. O texto está sendo analisado e tem previsão para entrar em votação no início de abril. Depois, ainda precisa ser sancionado pelo governador. E a Comissão de Constituição e Justiça aprovou o projeto de redução das mensalidades. Agora, como disse a Natasha, o texto segue para o plenário para ser votado e depois ainda precisa ser sancionado pelo governador. E a Polícia Civil abriu um inquérito para investigar a denúncia de abandono ao cônsul do Suriname, no Rio, que morreu na última quarta-feira com sintomas da Covid-19. Jorge José Gonzalez Seba foi internado no último dia 21 neste hospital particular na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio, com quadro de febre alta e falta de ar. Num primeiro momento, a unidade, que pertence à Redditor, o diagnosticou com pneumonia dupla e o isolou por 4 dias na unidade de tratamento intensivo. Mas o advogado da família confirmou que o primeiro teste feito no hospital deu resultado positivo para a Covid-19. Isolado na UTI, o militar reformado gravou um áudio onde se queixava da falta de atendimentos básicos. Fiquei 48 horas sem sofrer qualquer tipo de higienização. Estava todo evacuado. O resultado da contraprova saiu no dia 24 e novamente testou positivo para o coronavírus. No dia seguinte, José não resistiu e morreu no hospital. Nesta segunda-feira, a Polícia Civil informou que abriu inquérito para apurar as denúncias feitas pelo cônsul nos áudios. A família vai processar o hospital por negligência e maus-tratos. O caso está sendo investigado aqui pela Delegacia da Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio. O delegado responsável já está com toda a documentação médica da vítima e pretende ouvir os familiares por videoconferência ainda nesta semana. Em nota, a direção do Hospital Rio Mar informou que abriu inquérito administrativo para apurar os responsáveis pelo atendimento ao vice-cônsul honorário do Suriname.
E a seguir, você vai ver que neste período de isolamento cresceram os casos de agressões contra as mulheres. Se não bastasse a luta contra o novo coronavírus, as mulheres agora precisam se preocupar com a violência doméstica. É que os números de agressões aumentaram durante o período de isolamento. Esta mulher que não quer se identificar enfrenta uma rotina de violência. Foi violento, me expondo, gritando, me xingando de tudo quanto era nome. De acordo com o governo, a quarentena fez aumentar casos como este em 9% entre os dias 1º e 16 de março. 829 denúncias foram feitas pelo telefone 180. Uma semana depois, no período de isolamento, o número de registros subiu para 978. A maior parte dos casos de violência contra mulheres acontece dentro da casa das vítimas. Por isso, neste momento em que as famílias ficam mais tempo nas residências, o risco de agressão aumenta. E ainda tem um agravante. Como a quarentena reduziu a equipe nos tribunais de justiça, as medidas protetivas demoram mais para serem entregues. A gente tem ouvido falar realmente, os colegas reclamando e falando do excesso realmente de demanda. Isso é uma coisa que está acontecendo em todo o judiciário do Brasil inteiro. A gente sabe que a gente tem que se preparar para atender a demanda, mas ninguém dimensionava, obviamente, tamanha procura, e o plantão trabalha ali com todos os esforços no sentido de garantir a essa mulher que ela tenha uma proteção imediata e, sobretudo, rápida. Não dá para minimizar essa violência e muito menos achar que pelo fato do homem estar nervoso, ou porque perdeu a sua fonte de renda, ou porque não está conseguindo realizar a sua atividade autônoma, ou porque ele é um microempresário e não está conseguindo abrir as portas, isso é motivo que justifique violência contra a mulher. E um grupo de psicólogos do sul do estado está oferecendo apoio gratuito aos profissionais de saúde que atuam no combate ao coronavírus. A Andresa é enfermeira há 19 anos e a unidade em que ela trabalha está funcionando como polo para pacientes com suspeita do novo coronavírus. O momento exige trabalho intenso, mas ela busca manter o equilíbrio para dar conta de tudo. A ansiedade vem, as fragilidades vêm, mas a gente também se sente tranquilo com um dever cumprido de ser um agente, né, transformador de mudança, um agente que possa colaborar, ajudar. Foi pensando em pessoas que, assim como a Andresa, estão na linha de frente no combate à Covid-19, que psicólogos do sul do estado reuniram um grupo de voluntários que oferecem atendimento gratuito para os profissionais da saúde. Até o momento, 45 psicólogos toparam embarcar nesse projeto. Cada um deles cede os horários que tem disponíveis para ajudar quem precisa. Esses atendimentos, eles só são possíveis com a ajuda da tecnologia. São feitos através da internet, usando plataformas online. A ideia foi da Fernanda, que percebeu um aumento no número de profissionais da saúde buscando atendimento para lidar com medos, ansiedade e outras questões psicológicas. Eles sabem de uma realidade que muitas das vezes nós conhecemos, então a pressão acaba sendo maior. Além de médicos e enfermeiros, eles também atendem os profissionais que trabalham em hospitais ou postos de saúde e são fundamentais nesse momento. Médicos, enfermeiros, assistentes e tal, trabalhando dia e noite sem ter um momento para eles. Então, nós vamos, se nós podemos fazer alguma coisa, nós vamos dar esse tempo para eles, né? De ouvi-los, de atender essas demandas pessoais e etc. E o Detran ampliou nesta segunda-feira os pontos de vacinação contra a gripe no esquema drive-thru no estado do Rio de Janeiro. Agora, as unidades nos municípios de Valença, Duque de Caxias e São João de Meriti também estão sendo usadas. O Detran informou ainda que os postos ficarão à disposição para a campanha até o dia 4 de abril. Vamos agora à previsão do tempo para os próximos dias com a Desirê Brant, da Somar Meteorologia. Olá, Yasmin, muito boa noite também a todos que nos acompanham. A semana começa agora com algumas pancadas de chuva no sudeste, inclusive no Rio de Janeiro, por causa do calor que tem feito durante as tardes e a presença de algumas instabilidades. Para amanhã, a expectativa é de sol pela manhã, a temperatura vai subir e aí a partir da tarde tem previsão para pancadas de chuva. Agora vamos às temperaturas.
Na capital fluminense, amanhã o dia começa com 22 graus e à tarde a máxima chega aos 30 graus, com pancadas de chuva. Em Cabo Frio vai fazer 24 graus no comecinho da terça-feira e à tarde 26 graus com chuva isolada. Em Paraty vai fazer 23 graus durante as primeiras horas do dia e à tarde a máxima alcança os 30 graus com pancadas de chuva. Em Teresópolis o dia vai começar com 16 graus, à tarde 26 graus, também com pancadas de chuva no final da terça-feira. E depois do intervalo tem futebol. Ramon Menezes é anunciado como novo técnico do Vasco. Hora de falar de futebol. O Vasco anunciou hoje Ramon Menezes como novo treinador. Auxiliar permanente desde o ano passado, o ex-jogador vai ter a primeira oportunidade como técnico da equipe e vai assumir o cargo deixado por Abel Braga. Além de Ramon, o clube confirmou o retorno de Antônio Lopes, que comandou o time em algumas das principais conquistas do Vasco, entre elas a Libertadores de 1998. Lopes vai ocupar a função de coordenador técnico. O Jornal do Rio termina aqui. Muito obrigada pela companhia. Vem aí o Jornal da Band com as principais notícias do país e do mundo e, claro, tudo sobre o combate ao novo coronavírus. E a gente volta a se encontrar amanhã, às 6:50 da noite. Até lá!